Fala galera, beleza? Esse é o segundo vídeo da série Macetes de Excel e hoje eu vou falar sobre uma fórmula chamada PROC-V. Ela é muito temida por muitos usuários de Excel, mas ela é muito simples, vou mostrar para vocês. Mas o que é PROC-V? PROC-V significa procura vertical, ou seja, uma busca que você vai fazer nas colunas de uma tabela, e basicamente a função dessa fórmula é trazer dados de uma tabela e uma outra tabela através de uma referência. E como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Vamos abrir a planilha que eu deixei na descrição do vídeo para vocês, onde ela tem duas abas. A primeira aba, dados, onde eu tenho informações de vários produtos, e na outra tabela, que é a PROC-V, eu tenho lá uma coluna produto e uma coluna fornecedor, que é onde eu vou fazer a minha fórmula. Então a gente vai trabalhar com a seguinte situação: a gente quer trazer de maneira rápida o fornecedor de um produto. Então imagine que você tem uma tabela muito grande e aí você quer trazer de maneira rápida só escrevendo o nome do produto. Então vamos lá. Então digamos que eu quero trazer da minha tabela dados o fornecedor do produto teclado. Então a gente faz a fórmula PROC-V, que ela tem a seguinte sintaxe. Tá, PROC-V, e ela tem 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é a nossa referência, ou seja, qual é o dado que eu quero buscar na nossa tabela dados. No nosso caso aqui é o produto. Então eu vou selecionar, aperto ponto e vírgula. A matriz da tabela é a tabela inteira onde estão os dados. Nesse caso aqui, eu vou selecionar desde a coluna B até a coluna E. Então aí eu já dou uma dica para vocês, que é o seguinte: selecione sempre toda a coluna, porque imagine que eu adiciono um produto novo daqui a uma semana e eu não selecionei a tabela toda. Por exemplo, eu selecionei até joystick. Se eu adicionar, por exemplo, um produto impressora aqui embaixo, quando eu for fazer a PROC-V e deixar selecionado só essa parte da coluna, a fórmula não vai entender que existe uma impressora, que existe um produto impressor embaixo. E aí fica difícil de buscar os dados. Então vamos lá. Vou passar o primeiro atalho de hoje, que é selecionar a coluna inteira com Ctrl espaço. Selecionou toda a coluna. Então, a partir desta minha referência, eu quero o dado do fornecedor. Então, a minha fórmula vai ter que enxergar ele. Então, selecionei toda a tabela. Vou dar F4 para travar os dados, que aí ele sempre vai buscar esses dados com essa referência, com essa tabela. E esse é o meu segundo parâmetro. O terceiro, ponto e vírgula. O terceiro parâmetro é o índice da coluna, ou seja, aonde está o dado que eu estou procurando. No caso aqui é fornecedor, então eu vou contar a partir do produto. 1, 2, que é o preço de custo, preço de venda 3, fornecedor número 4. Então a coluna que eu quero buscar meus dados está com o número 4. Então vou apertar 4. E o último parâmetro, que é a correspondência, se eu quero verdadeiro ou falso. O verdadeiro quer dizer que é uma correspondência aproximada, ou seja, se eu tenho algum texto com sinais ou com acento, e a fórmula vai levar em conta que existe isso e vai ignorar. E no caso de falso, a correspondência exata, ou seja, geralmente é usada para número, sempre vai trazer o número exato. Nesse caso, para falso, eu posso selecionar também digitando 0 e verdadeiro é 1. Para simplificar a nossa fórmula aqui, eu vou digitar 0. Vou dar Ctrl Enter para o nosso atalho, para ele não sair da célula. Pronto, dei Enter, ele buscou meus dados. Aí aqui eu posso fazer uma pesquisa para um outro produto também. Posso selecionar outro produto. Vou colocar CPU. Ctrl Enter. Se eu quiser fazer a fórmula de maneira rápida,
Eu posso tanto digitar PROC-V aqui, ou eu posso usar o nosso segundo atalho de hoje, que é o Ctrl D. Ele replica simplesmente a fórmula que está em cima na célula de baixo. Então, para fazer isso, eu seleciono a célula que já tem a fórmula, seguro o Shift, aperto seta para baixo, Ctrl D. Prontinho, buscou meu dado. Então é isso aí, galera. Muito simples a PROC-V, você pode usar em várias situações, mas essa é a que eu trouxe para vocês utilizarem. Então espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões, elogios, podem comentar no canal, se inscrevam. E é isso aí, toda quarta-feira tem vídeo novo. Abraço, valeu galera!